Francisco. Nós vamos para o quadro Você Pergunta e o pastor Natanael Rinaldi responde, como sempre, consultando a Bíblia, e já chega aqui para nós perguntas a respeito da pregação do pastor Natanael Rinaldi. O Francisco, ele não tem de onde que é o Francisco aqui, mas é o Francisco. Ele pergunta a respeito de doutrinas e costumes. A bermuda na igreja é uma doutrina ou costume, pastor Natanael Rinaldi? Eu quero dizer para o nosso consulente que é um costume. Entretanto, é preciso sabermos o que é ética. Ética é o bom comportamento em determinados lugares onde nós vamos. Se nós vamos a uma igreja, a igreja é um lugar sagrado. Como diz Eclesiastes, capítulo 5, versículo 1, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Ora, se você vem de bermuda para a igreja, você está com o aspecto de quem vai para a praia, quem vai passear num jardim, não no aspecto de quem vai cultuar a Deus. Isso não é preciso nem mandamento bíblico, é questão de ética, de saber, de bom comportamento, saber onde entra. Vai, por exemplo, a um prefeito da cidade de Bermuda e vê se você consegue entrar lá. É o respeito ao lugar onde a pessoa está. Então, nós temos que compreender que igreja é um lugar onde vamos para reverenciar a Deus, de um modo que as pessoas que nos virem possam dizer que nós estamos realmente entrando para cultuar a Deus. E isso não é um aspecto que se nota através de bermudas. Eu tenho observado nos programas da TV, né, pastor? Às vezes igrejas no culto, vemos aí irmãos lá no culto realmente de bermuda. Não vamos citar aqui nomes, mas realmente é uma situação que aqui, pelo menos na Igreja Evangélica da Paz, nós fazemos o programa aqui, o estúdio quase que dentro do templo, pega uma parte do templo, e nós, né, dia de calor até não precisaríamos vir, mas o pastor pede que venhamos de calça, então vamos respeitar o pastor. É claro que tem suas exceções, mas o pastor é bastante tolerante e resiliente, mas a doutrina correta é essa e nós procuramos seguir aqui na Igreja Evangélica da Paz. O NQIO me pergunta, calça comprida é costume ou doutrina? É mais ou menos semelhante a outra pergunta. É claro que a calça comprida é costume. E é um costume que é local, não existe em todo o mundo. Nós vamos para outros países, vamos encontrar outro tipo de costume. Agora, nunca esqueça de Eclesiastes 5, versículo 1. Guarda o teu pé quando vieres à casa de Deus. Quer dizer, a forma de cultuar seja um culto que você presta e que até através do seu exterior demonstre o seu temor a Deus, seu respeito às coisas de Deus. É questão de ética. Em que lugar eu estou, de que modo eu posso chegar a este local. Da mesma forma que existem normas para repartições públicas, também existem normas que são adotadas pelas próprias pessoas com respeito ao lugar onde está cultuando a Deus. Muito bem. Pergunta da Shirley agora, então. A Shirley pergunta se o Espírito Santo, pastor Natanael Rinaldi, atuará na grande tribulação como atua hoje. Haverá homens cheios do Espírito Santo? Pergunta a Shirley. Eu quero dizer à nossa consulente Shirley que como era a salvação antes da graça? Estou fazendo uma pergunta. Como era a salvação antes da graça? Porque nós tivemos períodos dispensacionais. Então, um certo tempo, até a morte de Jesus, a lei dominava. Na cruz, Jesus disse, está consumado, e os preceitos da lei de Moisés e lei de Deus, que eram o mesmo sentido, alguns deles foram abandonados. Então, não obrigam mais os cristãos que estão vivendo dentro desse período chamado da graça. E nós, então, precisamos
ter essa conotação para saber que também o Espírito Santo, no Antigo Testamento, ele atuava de modo diferente do que nós estamos passando hoje, através da descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. A ordem de Jesus, ele no capítulo 1 de Atos, versículo 8, foi: sereis minhas testemunhas, ou ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Ao receberem o Espírito Santo, esses irmãos da igreja primitiva seriam testemunhas de Jesus, mais eficientes, porque teriam o poder do Espírito Santo em suas vidas. Então o Espírito Santo foi derramado ou veio sobre todos os presentes no dia de Pentecostes. Eram quase 120 pessoas e todas elas foram cheias. Já nos dias do passado, havia outra conotação. Só vinha o Espírito Santo sobre pessoas adredemente ordenadas por Deus, escolhidas por Deus para um determinado trabalho especial. Se era um profeta, se era um mensageiro de Deus, ele recebia a atuação do Espírito Santo. Se ele tinha um trabalho especial no templo ou no tabernáculo, também ele, naquele trabalho, ele recebia uma orientação especial do Espírito Santo. Agora, no Novo Testamento, a situação é diferente. Então, queremos dizer, podia um crente, uma pessoa do Antigo Testamento, ser cheio do Espírito Santo no período da grande tribulação? Sem dúvida. Tanto é que nós temos em Hebreus, aliás, no livro de Apocalipse, capítulo 6, nós vemos lá um grupo de almas pedindo: até quando, ó Santo Dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Foram dadas compridas vestes brancas e foi-lhes dito que repousassem, até que também o número dos seus conservos, seus irmãos que estavam na terra, também teriam uma morte como testemunha de Jesus Cristo, sem receber o sinal da besta. Logo, o Espírito Santo estava atuando, enchendo das pessoas para terem o poder de resistir até a morte, para não abjurar a sua fé. Então, repetindo, o Espírito Santo atuará na grande tribulação, como atua no dia de hoje? Exatamente sim. Haverá pessoas cheias do Espírito Santo e, quiçá, talvez ainda mais ardentemente firmes na fé, que se submeterão à morte pelo anticristo que estará reinando neste tempo, e o falso profeta. Próxima pergunta. Não tem aqui o nome do irmão, do ouvinte, mas diz o seguinte: quem são os anjos como criação de Deus? Anjos são seres espirituais, incorpóreos, não têm corpo humano como nós temos, mas que têm inteligência, sentem emoções e têm vontade própria. São seres pessoais. E o ser pessoal indica essa capacidade de sentir tristeza, sentir alegria, de ter vontade pessoal e um ser inteligente. Os anjos são mais inteligentes do que nós. Os anjos que permaneceram fiéis a Deus. Isto é verdade tanto para os anjos bons e os anjos maus, só que empregam as coisas com sabedoria para o mal, para fazer o mal. Então os anjos, como dissemos, possuem inteligência, demonstram suas emoções e têm vontade própria. Tudo isso podia ser apontado com textos bíblicos, mas se quiserem, depois podem pedir que eu darei a orientação para examinar estes textos. Agora, em Hebreus 1:14, define claramente a situação dos anjos. Não são, porventura, todos eles
espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então, os anjos que permaneceram firmes, fiéis a Deus, não acompanharam aqueles que seguiram Lúcifer ou Satanás, que se rebelaram contra Deus. Estes anjos estão para servir-nos. Aquela pessoa que aceita Jesus como Salvador, ela vai ter a colaboração de anjos para ajudarem nessa nova caminhada. Vou repetir a leitura. Hebreus 1 e 14. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que vão herdar a salvação? Então aí está. O fato de não terem corpos não muda o fato de serem personalidades. Tem também uma passagem, pastor, que nós, os cristãos, irão julgar os anjos, mas seria uma outra maneira de encarar, é isso? Isso serão os anjos caídos. Perfeito. 1 Coríntios 6, versículo 3 em diante. Não sabeis que é vez de julgar os anjos, mas os anjos que pecaram, que foram desobedientes. Não os anjos que estão fiéis. Então está aí, irmão. Não é a mesma coisa, né? Não é o mesmo anjo. Tem que saber interpretar o texto aí, conforme o pastor Natanael Rinaldi ensina. Ainda sobre os anjos, a pergunta: os anjos possuem os atributos de Deus como onisciência, onipotência e onipresença? Não. O conhecimento dos anjos é limitado por serem criaturas. Isto significa que eles não sabem tudo o que Deus sabe, entretanto, parece que têm um conhecimento maior que os humanos. Como nós dissemos, isso pode ocorrer por três razões. Primeira, os anjos foram criados com uma ordem superior de criaturas no universo, em comparação com os seres humanos. Por este motivo, é de sua natureza possuir maior conhecimento. Segundo, os anjos, eles também sabem mais, como nós dissemos a respeito do ser humano, porque estão cercados de seres espirituais inteligentes e assim sabem mais. E nós temos então também, os anjos adquirem conhecimento através da longa observação das atividades dos seres humanos. Diferentemente dos humanos, os anjos não têm que estudar o passado, eles viveram e assim sabem como os outros agiram e reagiram em determinadas situações. Então podem prever com grande exatidão como nós vamos agir em circunstâncias parecidas. Complementando, apesar de terem vontade, os anjos são, como todas as criaturas, sujeitos à vontade de Deus. Ou seja, apesar de aqui a vontade pode ser livre-arbítrio, mas são sujeitos à vontade de Deus, exercendo algumas atividades que a Bíblia atribui aos anjos. O senhor poderia indicar algumas delas? Por exemplo, eu vou indicar a referência bíblica, se alguém quiser anotar. Os anjos louvam a Deus continuamente. Está no Salmo 148, versículos 1 e 2, que diz assim, vou ler para os nossos ouvintes, para ficar mais claro essa qualificação que tem os anjos. Louvai ao Senhor desde os céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos. Então está aqui no Salmo 148, versículos 1 e 2, que toda a natureza louva a Deus, inclusive os anjos também cantam louvores a Deus. E ainda nós temos no livro de Isaías, capítulo 6, e no versículo 3, também que eles continuamente estão louvando a Deus. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Serafins estavam por cima deles, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos,
com duas cobriam os seus pés e com duas voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Louvores contínuos que estavam aqui tributando a Deus, sempre repetindo: Santo, Santo, Santo. E nós dizemos então: Santo o Pai, Santo o Filho e Santo o Espírito. Eles se regozijam nos feitos de Deus. Nós temos no capítulo 38 de Jó, versículos 6 e 7. Vamos ler também este trecho, que é pouco conhecido dos irmãos, mas diz assim Jó, no capítulo 38, versículos 6 e 7. Sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus se rejubilavam. Filhos de Deus aqui é uma expressão empregada para os anjos. Então, 38 de Jó, versículos 6 e 7, os anjos também se regozijam com os feitos de Deus. E eles servem a Deus constantemente. Também eles se apresentam perante Deus, como nós vemos no livro de Jó, capítulo 1, versículo 6, quando houve o encontro de Deus com Satanás. Diz assim o texto de Jó, capítulo 1, versículo 6. Num dia em que os filhos de Deus são os anjos, vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Então aqui está no versículo 6 de Jó também os filhos de Deus, que eram os anjos que acompanhavam a Deus na sua missão. Eles são instrumentos de julgamento de Deus. No Apocalipse capítulo 7, versículo 1, no capítulo 8, versículo 2, também fala desse poder que eles têm de julgar ao lado de autoridades mais graduadas espirituais. Eles trazem respostas às orações. Essa referência eu vou ler porque conforta muito o coração das pessoas que oram, que às vezes pensam que a sua oração não tem resposta. Está escrito aqui no capítulo 12, versículos 5 a 10. Diz assim: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados ligados com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Caíram-lhe das mãos as cadeias, e disse-lhe o anjo: cinge-te, ata tuas alparcas. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. Aqui está um livramento miraculoso. Pedro estava condenado à morte, mas chegou o anjo e libertou da prisão. Então eles ajudam a ganhar pessoas para Cristo. Nós temos vários textos na Bíblia Sagrada. Eles observam a ordem cristã, obra e sofrimento, 1 Coríntios 4, 9, e por aí adiante, para um estudo mais profundo, nós podemos apresentar uma mensagem sobre isso. Mas aqui está a orientação bíblica a respeito dos anjos. E se eles são tão bons assim, é correta a adoração a eles, pastor? Isso é bíblico, essa doutrina, adoração a anjos? Qualquer tipo de culto prestado aos anjos é impróprio. E o apóstolo previne para não prestarmos cultos aos anjos, como lemos em Colossenses capítulo 2, versículo 18. Ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade e culto de anjos,
envolvendo-se em coisas que não viu, estando de debalde, inchado na sua carnal compreensão. E os próprios anjos recusam qualquer tipo de adoração. No livro do Apocalipse 19, versículo 10, diz o texto, João falando, eu lancei-me aos seus pés para adorar, mas ele disse-me, olha, não faças tal. Sou teu conservo de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus, adora a Deus. Porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então está aqui terminantemente proibido pelo próprio anjo qualquer tipo de adoração a ele. E meu prezado ouvinte, se você faz adoração aos anjos, para com isso, porque você está pecando contra Deus. Está idolatrando uma criatura que não merece adoração. Muito bem, o Walter Honorato diz o seguinte aqui, o pastor vai responder próximo programa, se o senhor permitir. Estou enfermo da perna. Deus pode nos dar uma enfermidade ou não? Deus pode nos dar uma enfermidade ou não? Pergunta ele. Eu creio que posso ser curado. Muitos irmãos estão orando por mim. Até agora não fui curado, mas sei que posso ser, eu creio. Fala o Walter Honorato. O senhor falou agora a respeito de Pedro, oração de Pedro. Tem poder. Exatamente. Quer dar uma palhinha aqui para o irmão? É claro, você pode ficar na sua confiança, pedir oração, que aquilo que é impossível aos homens é possível a Deus. A Deus todas as coisas são possíveis. Então não limite a sua fé, mas tenha essa fé suficiente para que Deus pode fazer o que nós não podemos fazer. Mesmo os médicos, talvez com sua boa vontade, pode chegar a um ponto que não tem mais limite para eles atuar. Mas Deus sempre tem. Amém. NK, mulher, eu acho que a irmã aqui pegou aquela parte que falamos aqui do Antigo Testamento e do Novo, e ela fala o seguinte, para o crente, o que significa Jesus abolir o Antigo Testamento? Na verdade, a passagem fala abrogar a lei, né? Não é mais para ser cumprido? O que dizer? Tenho dúvida. O pastor responde próxima semana, né, pastor? Próximo programa. O Alcides também pergunta a respeito dos dons do Espírito Santo. Os Alcides e o Tiago Dalceno também tem essa dúvida aqui. Já pediu várias vezes para eu perguntar para o senhor, mas eu acho que quando o senhor responder essa pergunta, vai servir para o Tiago Dalceno também. A respeito dos dons do Espírito Santo, Alcides não é batizado no Espírito Santo e quer saber, se não houver intérprete dentro da igreja, como controlar a manifestação do Espírito Santo e falar em línguas? A pessoa tem vontade de falar em línguas e os irmãos falam que muitas vezes não tem como controlar, porque quando falam em línguas dizem que é extraordinário, diz aqui o Alcides. Pastor, isso também não tem base bíblica, mas eu vou responder com o capítulo 14 de 1 Coríntios. Está muito claro, só que, infelizmente, eu acho que muita gente ignora que tem um capítulo 14 de Coríntios, viu? Ele fala sobre isso, né, pastor? E fica com esse ensino aí de que o homem não controla. Se está escrito que o Espírito do profeta é sujeito ao profeta, ele tem domínio sobre aquilo que ele recebe. Como é que fica dizendo que não pode controlar? Falta de educação espiritual. Aí, irmão, já está aqui já uma parte da sua resposta que vai ser direcionada aí para... Veja bem, educação espiritual me refiro à igreja que não ensina aos membros essa parte bíblica, não da própria pessoa em si, porque se ela fosse orientada, ela saberia como agir, mas não recebe o ensino, ela age porque falta ali o ensino. Agora, é só ler 1 Coríntios capítulo 14, todo o capítulo.